O que parecia ser uma relação de amor entre mãe e filha se tornou na verdade uma história de terror estampada em todos os jornais americanos. Conheça o enredo de uma das histórias mais bizarras que ficaram marcadas na história. Uma mãe super protetora chamada Didi e uma filha sensível com uma saúde bem debilitada chamada Gypsy foram então as protagonistas de uma das histórias mais terríveis. O fato é que essa relação entre mãe e filha resultou em um terrível assassinato que, quando foi investigado pela polícia, trouxe fatos ocultos que deixaram a todos muito intrigados. Acha bem interessante? Então aproveita, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo e acompanhe esse vídeo até o final que você vai ficar apavorado com essa história. Mãe e filha moravam numa região bem pacata dos Estados Unidos, numa região interiorana. Eram extremamente queridas acima de qualquer suspeita. Didi, a mãe, era super protetora e cuidava muito de sua filha. As pessoas invejavam aquela relação de amor entre mãe e filha. Só que a menina sofria de vários problemas de saúde, segundo a mãe. Distrofia muscular, asma, inclusive só andava de cadeira de rodas. Por conta desses supostos problemas de saúde de Gypsy, a mãe Didi era super protetora, cuidava muito da menina. Para você ter ideia, em alguns anos ela chegou a levar a menina mais de 100 vezes no hospital. O fato é que quando Gypsy completou 18 anos, ela descobriu um fato absurdo. Ela percebeu que a mãe estava adulterando seus laudos médicos. E também que sua mãe Didi mentia sobre a sua saúde durante todo esse tempo de vida, para ser preciso 15 anos. A mãe então manipulava a filha, dava uma série de medicamentos para ela sem nenhuma razão específica. O fato é que esses medicamentos acabavam tendo um efeito rebote. Ao invés de tratar algo, sendo que a doença não existia, acabava gerando um efeito da própria doença. Ou seja, os remédios começaram a trazer doenças reais para a menina. A manipulação da mãe sobre Gypsy era tão grande que a menina sofria calada e nunca contava para ninguém o que ela passava dentro daquela casa. Foi então que a garota Gypsy conheceu um rapaz na internet chamado Nicholas. Eles se relacionaram às escondidas durante 2 anos à distância, pela internet. Depois desse relacionamento, eles começaram a tramar o assassinato da própria mãe da Gypsy, da Didi. A polícia então percebeu o desaparecimento de Didi e quando foram procurar encontraram ela morta há dias em sua casa. O fato intrigante é que a Gypsy não estava na casa e então começaram a investigar. A polícia começou então a compreender o caso depois que uma amiga de Gypsy chamada Ali veio falar que ela tinha um namoro à distância e fazia 2 anos, às escondidas. Como a mãe Didi não permitia que Gypsy namorasse ou se relacionasse com ninguém, ela criou um perfil falso chamado Emma Rosa no próprio Facebook. Era onde ela se comunicava com Nicholas. Depois de uma série de investigações, a polícia então encontrou o perfil falso Emma Rosa, que na verdade era Gypsy, tramando junto com Nicholas, o seu namorado, assassinar a própria mãe. A relação entre os dois era virtual, mas ao mesmo tempo doentia. Para você ter ideia, Nicholas tinha múltiplas personalidades. E a Emma Rosa, que na verdade era a Gypsy, utilizava outras personalidades nos perfis para poder sanar a loucura do Nicholas. O fato é que ele se sentiu muito nutrido e totalmente disposto a matar a mãe da Gypsy. Então, após alguns relatos, a polícia encontrou o paradeiro de Nicholas. Quando foram conversar com ele, não demorou muito para que ele confessasse a autoria do crime. Um fato interessante de tudo isso é que Gypsy Rose estava com ele no momento que o encontraram. Ela estava sem cadeira de rodas e agindo normalmente. A polícia, intrigada com tudo aquilo, foi atrás então do pai de Gypsy para entender por que aquela menina estava naquele estado. Por que uma pessoa que estava numa cadeira de rodas estava em pé e agindo normalmente. Foi então que o pai dela, Rudy Blanchard, disse que ela nasceu normalmente e que ela não tinha nenhum problema de saúde. Mas no decorrer do tempo, a esposa dele, a ex-esposa, dizia que ela estava desenvolvendo vários problemas de saúde e a distrofia muscular era uma delas que impedia a garota de andar. Para você ter ideia, o pai dela também relatou que não demorou muito para que Gypsy começasse a usar um tubo de respiração, porque a mãe dizia que ela tinha uma asma muito grave. Foi então que a série de mentiras começaram a acontecer, várias doenças, então elas chamaram a atenção de muitas pessoas dispostas a ajudar. Elas ganhavam recursos financeiros, viagens gratuitas para a Disney, por exemplo, e viviam uma vida muito confortável. Foi então que a polícia começou a perceber a loucura da mãe e que inclusive ela raspava a cabeça da menina para que ela parecesse doente. Após uma série de análises médicas, perceberam que a mãe de Gypsy, que foi assassinada, ela sofria de uma síndrome chamada Síndrome de Munchausen por procuração, onde a mãe faz com que seus filhos fiquem dependentes dela
deixando ou mantendo-os doentes. E o fato é que a mãe de Gypsy conseguiu enganar médicos, conseguiu fraudar laudos e ela dava os medicamentos que queria para a filha. Existia um armário repleto só de medicamentos para ela. Como ela tinha uma sonda alimentar na barriga, então a mãe colocava as coisas ali e a menina nem percebia. Quando a polícia começou a investigar o assassinato de Didi, percebeu então que Nicholas foi quem desferiu as facadas contra ela. Ela morreu então em sua cama aos 48 anos de idade. Detalhes das mensagens virtuais é que ele disse, Nicholas, que ia desferir os golpes com muito ódio para vingar a namorada. Depois de encontrarem tantas provas, foi então que eles foram a julgamento e Gypsy pegou a pena mínima de 10 anos, enquanto Nicholas foi condenado à prisão perpétua. A previsão é que Gypsy saia no ano de 2023 e possa então retomar a sua vida. Inclusive eu recomendo a vocês um filme chamado Fuja, que conta a história de uma mãe que sofre de síndrome de Munchausen por procuração. Ela mantém sua filha doente e existe um momento onde a filha começa a desconfiar. Ela percebe que a mãe estava fraudando os remédios e mantendo ela numa cadeira de rodas. Também tem uma série que vai aparecer aí na tela para vocês, contando toda essa história. Fizeram também um filme chamado Te Amo Até a Morte e também tem um super documentário feito pela HBO chamado Mamãe Morta e Querida. Querida, você sabe o que aconteceu com sua mãe, não é? Eu sei que você sabe. Você acha que fui eu? Qualquer um desses que você vê, você vai se aprofundar mais nessa história. Muitas pessoas não sabem que existem mães que mantêm seus filhos doentes porque sofrem síndrome de Munchausen por procuração. E meu objetivo é trazer essa história, trazer a realidade para vocês. E quando me apresentaram essa história, gente, eu confesso que eu fiquei de boca aberta, fiquei bem apavorado, porque de fato é uma história muito bizarra. E ela divide opiniões, até por conta da sentença, né? Porque a Gypsy foi condenada a 10 anos e o namorado foi condenado à prisão perpétua. Então divide muitas opiniões. E eu quero saber da opinião de vocês. Quero saber o que vocês acham dessa história, se vocês conheciam ou não conheciam. Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários que eu vou ler cada um dos comentários com certeza. E novamente, galera, eu agradeço vocês que ficaram até o final desse vídeo. Tudo de bom e tchau, tchau.